Nesse vídeo eu vou querer falar sobre esse negócio do porquê que eu acredito que ser detetive seria que basicamente o poder de onisciência ou onipresença disfarçado. Eu vou querer falar sobre isso. E nesse caso, tipo, não tem esses personagens que eu falo que tem características de Deus, como a Teresa, o Harry ou a Sally e o Max de Camp Camp. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o Max de Camp Camp no caso. Uns dias atrás, ou uma semana atrás, ou duas, né? Do nada, assim, na minha televisão apareceu um vídeo, né, sobre Camp Camp, que era uma música, né, sobre uma das personagens lá que era russa. Aí eu me lembrei de o seguinte, que nesse episódio é o seguinte, no acampamento Camp Camp, o dono do acampamento, ele é um criminoso. E o que que acontece? Ele esconde vários documentos, várias coisas estranhas dentro do acampamento, principalmente no sótão. Aí, os novos campistas que entraram eram de outros países. Era uma menina russa, um garoto da Coreia do Norte, outro acho que do Vietnã e outro da Tailândia, se eu não estou enganado. Aliás, em Cape Cape fala muito sobre a Tailândia e sobre a Tailândia ser um país corrupto. E é claro, né, Camp todas aquelas crianças, eles significam alguma coisa. Tipo, o Harrison, ele é o Bill Cipher, né, do Gravity Falls, óbvio. Aquele menino lá, ele é o Hitler, só que ele mudou a aparência depois. É como se fosse o Hitler versão diferente, como se ele tivesse ido por um caminho do bem, né? O Dolph, né? Ainda o nome dele é Dolph, acredita? Enfim, o Cameron, ele falou assim, que se uma das crianças apresentassem o acampamento para esses novos integrantes, eles iriam, a tal criança iria receber sorvete. Então, o Max, ele faz o seguinte, ele trai a Nick e o Neil, né? Para poder apresentar o acampamento, ficar perto deles, pra só ganhar o sorvete. E, obviamente, né, o Max, ele vai ser retratado como um vilão ou como uma pessoa ruim em todos os episódios, porque é assim como é que funciona o satanismo, né? Não sei se os criadores dessa jossa são satanistas ou se, na verdade, né, quando tipo, eles estavam criando sem querer, eles fizeram um personagem com características de Deus, né? E que o trio dele é um trio que lembra muito esse trio aqui, né? E obviamente, né, para fazer sucesso nesse mundo, eu sei que Camp Camp não foi um grande desenho que fez o maior sucesso, né? Mas é interessante, né, que geralmente em algumas dessas histórias os personagens com características de Deus, geralmente eles ficam famosos, geralmente. Cape Cape não foi muito, mas se você assistisse esse desenho, você ia achar interessante. Alguns, né? Outros não, porque é meio pesado, né? É muito pesado esse desenho. Então, aqui, ó, as características é o seguinte: eles fizeram o Max ele apresentar o acampamento para Tailândia, para a Rússia, né? E por Vietnã, eu acho, e para a Coreia do Norte, né? Esses personagens que estão representando esses países, que na verdade eles são espiões, né? Que eles querem entrar dentro do acampamento para pegar umas coisas aí do Cameron, roubar, né? Aí o Max, ele foi pro sótão junto com eles e o Max meio que começa a descobrir que eles na verdade estavam lá para pegar umas coisas lá do Cameron. Ou seja, eles estavam querendo espionar, querer roubar umas coisas ali do Cameron. Aí o Max, né, ele meio que foi ameaçado e a Nick e o Neil, né, depois eles salvam lá o Max. Aí é interessante, né? Que é como se, exemplo, a gente sabe que o trio imbatível, ele sabe todos os segredos da Terra, né? Aliás, eu não sei se vocês estão lembrados do desenho Gravity Falls, né? Que esses personagens aqui, a Wendy, o Dipper, a Mabel, o Suzy e o velho, né? Eles descobrem o segredo da cidade, né? Que todas as pessoas de Gravity Falls têm a memória apagada. Ou seja, é como se fossem os Illuminati, né?
os caras do mal, né, desse mundo aqui, né, da realidade, que apagassem a memória das pessoas, fizessem as pessoas de idiotas. E eu acho interessante, né, que é justamente o trio imbatível, eles querem revelar a verdade e salvar as pessoas, né. E nesses desenhos, Camp Camp e Gravity Falls é a mesma coisa. E o Max, né, ele descobre isso, então, às vezes, eles colocam certas situações na história em que o personagem, né, com características de Deus, ele tá meio que tendo o poder de onisciência. E tem outros episódios que o Max, ele é detetive. Depois eu vou falar desses episódios, talvez. Ah, e agora eu vou falar de um episódio muito específico sobre esse personagem aqui, o Daniel. E como que foi trabalhada a onisciência do Max, né, nesse negócio aqui. Daniel é um personagem, ele é um psicopata, né? De seita. Ele é inspirado naquela história lá do Jim Jones, né? De Jonestown, né? Que ele fez com que 800 ou 900 pessoas se suicidassem, né? Um genocídio, suicídio coletivo. E o velho, né, do Camp Camp, na hora que eles iam tomar a ceia, né, a ceia com o veneno, ele falou assim, isso aqui tá me lembrando o caso de Jonestown, né, em referência ao Jim Jones. E o Jim Jones, ele é um falso profeta, né, que lá em Mateus 24, verso 11 ou verso 23 até o 26, Jesus falou que não é pra gente seguir os falsos profetas e nem os falsos cristos. Então, desde sempre, Jesus estava salvando a gente. Só que, é claro, né, as pessoas vão seguir os falsos profetas. Aliás, no final desse episódio, onde aparece o Daniel, né, o falso profeta aí, ele tem sempre uma música, né, um rapper, né, nos episódios de Camp Camp, sempre tem uma música no final, e a música tá falando assim, ó, não importa o que eu falo, eles sempre vão me seguir. É tipo, o eu lírico da música é como se fosse o psicopata, né, a pessoa que recebe o culto da personalidade, né. E não importa o que essa pessoa ruim fala, os idiotas, né, que é a multidão, o gado, sempre vão seguir. Aí vão acabar que nem o que aconteceu lá em Jonestown. Pessoas que foram enganadas, pessoas inocentes que morreram. Foi uma tragédia terrível. O que o Jim Jones fez. Agora, eu vou querer falar o seguinte. O Max, o Neil e a Nick, eles meio que receberam a notícia, né, que o Daniel é um... Como é que fala o nome? Um psicopata, porque eles tinham lido o jornal naquela manhã e souberam que ele era um psicopata procurado, né, pela justiça. E o Daniel, ele meio que foi contratado nesse episódio e a Gwen e o David não leram um jornal. E sim, esse trio leram um jornal e eles o tempo todo o episódio avisando ao David: cara, esse homem é do mal, ele é um psicopata. O episódio inteiro. Então, nesse caso aqui, o Max, a Nick e o Neil, né, eles leram um jornal. E é interessante, já ouviram falar nesses filmes, essas coisas que tem personagens com superpoderes, que eles sempre usam a frase ler os pensamentos, ler o pensamento de fulano, para saber o que a pessoa pensa? Eu acho engraçado, né, que... Tipo, na Bíblia, né, Deus ele vai ler vários livros, né, no juízo final, e é interessante isso daí, né? Que tem esse negócio, né, que Deus ele esquadrinha os nossos corações, né, e os nossos pensamentos, ele sabe o que a gente está pensando, né, e é interessante, né, essa fase, ler os pensamentos, né, geralmente quando a gente vê esses filmes de mutantes, essas coisas assim, ler os pensamentos é interessante. Então, né, é interessante, né, quando eles fizerem um personagem com características de Deus, geralmente eles vão colocar esse personagem num lugar específico e eles vão saber os planos dos vilões. Então, geralmente, é como funciona esse poder de onisciência aí. É como se esse personagem fosse onipresente. No caso do Max, com aqueles espiões de outros países, ele realmente colocaram ele numa situação, né, em que ele estivesse lá presente e ele meio que soubesse de tudo. E quando ele tenta avisar para todo mundo do acampamento, ele é meio que ameaçado, então ele não pôde, né? Até porque, né, o personagem não deixa de ser um personagem, né? Obviamente não vão deixar na cara que, na verdade, esse personagem vai representar Deus. E eu vou falar de outros episódios, né? E assim, tem outros episódios com o Daniel, cara, e esse personagem é bizarro, o Daniel de Camp Camp. É simplesmente bizarro.
Ah, é, outra coisa que eu também vou querer fazer é aqui, né, no final do vídeo. Vocês estão vendo essas pessoas? Então, esses aqui são os falsos cristos, os falsos profetas, ou pessoas em que vocês não devem seguir, não devem ser gados desse tipo de pessoa, tá ligado? Porque é assim, eles estão carregando multidões e muito provavelmente quem for seguir eles não vai para um bom caminho, não, hein? É o que eu tô falando, não é somente religiosos, né? Ou os que se dizem religiosos. Pode ser políticos também, né? Ou pessoas que podem ser empresas e tal. Então eu já vou deixar logo aqui a foto de alguns deles, tá bom? Ok? E aí, o que é que vocês estão achando deles? Interessante, né?